Hora da nossa análise econômica. Quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Mais uma vez aqui. Uma boa semana pra gente. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Quais são os destaques da agenda econômica dessa semana aqui no Brasil e no exterior? É contigo. Pois é uma semaninha carregada. Dentro dessa discussão que vocês trouxeram agora sobre juros dos Estados Unidos, né, tem bastante informação em cima disso. Tem bastante dado de inflação, com o maior destaque sendo ali nos Estados Unidos, e é justamente a inflação que o Fed gosta de olhar. Sai na quinta-feira, sai o próprio PIB dos Estados Unidos fechando em 2023, acho que é um ponto importante, mas também tem dado chinês de atividade, qualitativo, mas é importante. Tem inflação na zona do euro, também estão lá fora, tem bastante coisa para a gente digerir nos próximos 5 dias, e o Brasil vai nessa toada também. Aqui tem IGPM, aqui tem IPCA, esse GPM em deflação, esse IPCA salgado, e a gente também fecha o PIB do ano passado aqui no Brasil, sai na sexta-feira. Então, enfim, tem para tudo, e bem nessa dupla, né? Inflação e juros no mundo e no Brasil. Fevereiro vindo com tudo, fechando aí com muitas notícias, né, no mercado financeiro. E os últimos números da inflação, né, Marco, eles têm vindo mais altos pelo mundo, depois de um período de melhora no ano passado. Como é que você vê essa questão e quais são as implicações para os mercados? Pois é, se a gente olhar bem, relembrando rapidamente, a segunda metade do ano passado a gente viu uma desaceleração da inflação no mundo inteiro, beirando até ali, chegando mais perto até das metas dos banqueiros centrais desses países, né, dessas grandes economias. Só que essa última pernada de desinflação em direção à meta deles é mais difícil. Eu brinco que é igual dieta, né? Os últimos quilos são sempre um pouquinho mais difíceis, né? E por que essa inflação está mais salgada nessa ponta? Assim? A gente continua vendo o emprego, a renda e o consumo muito forte no mundo inteiro. Então, inflação de serviços, a habitação está bem salgada. E aí, janeiro e fevereiro teve essa piora, né? Então, fica essa dúvida se a gente... Que mundo que vale? Vale aquele mundo da segunda metade do ano passado ou vale esse mundo na ponta que a gente está vendo mais salgado, né? Então, os banqueiros centrais, na dúvida, vão parar por olhar. Né? E eles não estão sendo pressionados a cortar juros tão cedo, porque também a gente continua vendo um PIB forte. Então, assim, implicação para mercado, o que acaba sendo? PIB forte, inflação alta, acaba desenhando para a gente juros, né? Os juros futuros das economias mais altos, né? Normal. Em compensação, as bolsas têm performado muito bem, né? Tem máximas históricas em vários países do mundo, bolsa americana, japonesa, europeia, nas máximas históricas, porque o PIB continua forte. E importante para o produtor de commodity, esse para mim é um mundo que ainda desenha para a gente um dólar meio que pressionado, né? Parecia que esse ano seria um ano de um dólar mais fraco, mas muito dessa força do PIB tem vindo de um PIB americano forte. Então tem desenhado para a gente um dólar resistente, beirando aí seus R$ 5 no caso do Brasil. Marco, a semana, como você disse, né, está muito carregada, né, com PIB, desemprego, IPCA, você mencionou isso aqui no seu comentário. Qual que é o resumo dessa conjuntura de curto prazo aqui no Brasil? Pois acho que aqui a gente também tem uma visão um pouco melhor para a atividade brasileira, ela está desacelerando, mas a gente terminou 23, a gente vai ver isso no PIB de sexta, com uma cara um pouquinho melhor. Na verdade, vai ser um PIB levemente acima de zero, mas se me perguntasse essa mesma pergunta 3 meses atrás, eu falaria que o risco era de um PIB negativo no Brasil no quarto trimestre do ano passado, mas vai vir positivo. Então, a gente vai fechar, acho que o ano crescendo 3% ano passado e com 2024 começando muito bem, obrigado, e com a indústria com uma cara melhor, que não era verdade. Fora isso, esse começo de ano pode até ser um PIB melhor, porque tudo bem, tem todos os problemas da safra que a gente já vem comentando, né, amplamente comentando, por causa de clima, soja, talvez milho e tal, mas no fim essa redução talvez da safra não seja tão ruim, então também desenha para a gente o primeiro TRI pode não ser tão ruim no Brasil, então atividade acho que o Brasil está com uma carinha melhor, mesmo que em desaceleração. A inflação aqui traz os mesmos desafios lá de fora, ainda tem toda uma questão se essa desinflação é consistente ou não, mas a gente também está começando a ver alimentos para baixo, né? Você pega o IGPM, que vai ser essa semana, ele vai estar em deflação, e muito pautado para o preço agropecuário negativo, né, para o produtor. Então a gente ainda tem uma janela boa de inflação de curto prazo brasileira. Então é um mix positivo até que para o Brasil, um PIB com uma carinha um pouco melhor, e uma inflação que, apesar dos desafios, tem um curto prazo que pode ser melhor, muito por conta de alimentos para baixo. Tá certo, Marco. Obrigada aqui pela sua análise mais uma vez, nesse início de semana.
Excelente segunda-feira para você e até segunda que vem. Obrigado e até segunda e boa semana para a gente.